Alô, teste. Boa tarde a todos. É uma alegria aqui nessa tarde de sábado estarmos contando com a presença de todos esses amigos do Racionalismo Cristão para mais uma palestra espiritualista na filial de Piracicaba, com o tema A Mulher e o Racionalismo Cristão. Uma palestra que eu tenho certeza que gerará lucros espirituais a todos os presentes, porque se trata de um assunto de suma importância, um assunto que enfoca a mulher com propriedade em toda a sua trajetória, uma visão não só contemporânea, como uma visão do passado, uma prospecção para o futuro, e o que o racionalismo cristão oferece, não só às mulheres, como sabemos, mas a todas as pessoas, mas, sobretudo, como hoje o foco é a mulher, o que ele pode oferecer como alicerce, como subsídio para a espiritualidade feminina. Espírito não tem sexo, nós sabemos disso. Porém, encarnamos neste mundo, seja como seres do sexo masculino ou dos seres do sexo feminino, mas encarnamos neste mundo com objetivos. E esses objetivos precisam ser cumpridos. E nada melhor do que ter como retaguarda uma espiritualidade abrangente como a que é ensinada nesta doutrina. Então, nesta tarde, nós estaremos apresentando conceitos, estaremos apresentando estatísticas, estaremos interagindo com os amigos presentes para a realização de mais um grandioso evento para o racionalismo cristão. Então, em nome da filial Piracicaba, desde já agradecendo a todos os que aqui estão, amigos de Minas Gerais, Três Corações, amigos de Rio Claro, amigos da filial São Paulo, Santana, do Racionalismo Cristão, amigos que há muitos anos, pelos seus relatos, não presenciavam um evento nesta casa, que hoje retornam. Então, sejam muitos bem-vindos, sintam-se em casa, continuem conosco. Faremos uma introdução do livro Clássicos do Racionalismo Cristão, volume 3, de Maria Cotas, que eu gostaria de fazer uma breve leitura da página 85, por considerar oportuno para o tema que hoje estamos aqui abrangendo com a palestrante Vânia. Maria Cotas, a escritora consagrada do racionalismo cristão, deixou, então, a seguinte comunicação: Dia Internacional da Mulher. Como mulher que fomos na derradeira encarnação em corpo físico, homenageamos as mulheres com estas palavras de amizade e incentivo na passagem do seu dia. Celebra-se o Dia Internacional da Mulher em 8 de março de cada ano. É o reconhecimento das nações sobre o papel da mulher na sociedade atual. A oficialização da data, mais do que uma comemoração justa e oportuna, lembra o preconceito e a desvalorização que a mulher sofreu e ainda sofre em muitos países, seja por violência masculina ou por desvantagens e baixos salários comparados aos dos homens no mercado de trabalho. A mulher vem gradativamente conquistando seu espaço como cidadã, ao avançar nas conquistas sociais, políticas e econômicas, e ao se impor nos vários segmentos profissionais, embora muito tenha ainda a obter pelo próprio mérito. O racionalismo cristão
E com seus ensinamentos valoriza a mulher, pois ela passa a ter consciência das responsabilidades que contraiu no mundo de estágio, ao escolher o sexo mais adequado à evolução que pretende na Terra. Espíritos já bem evoluídos, encarnados em corpo feminino, passaram e passarão pela doutrina, transmitindo seu vigor espiritual a tantas outras mulheres, para que sejam sempre dignas e capazes de se doar à humanidade com trabalhos maravilhosos, plenos de sensibilidade, distribuindo boas orientações, conselhos amigos, palavras consoladoras. Tudo isso, as mulheres espiritualmente esclarecidas são capazes de fazer, não esquecendo seu objetivo maior, que é amar e educar o ser humano. Senhoras e senhores, com vocês, a palestrante Vânia Lima, que em colaboração com a militante Milene Pereira, irão apresentar a mulher e o racionalismo cristão. Uma salva de palmas. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e recebê-los para a concretização de mais uma palestra nesta casa, nesta filial aqui do Racionalismo Cristão. É com grata satisfação que hoje nós vamos, cujo tema, a mulher e o racionalismo cristão, vamos poder então desdobrar alguns estudos que eu fiz durante um tempinho, para podermos, então, aqui passar adiante alguns conhecimentos sobre a mulher no passado, a mulher no presente, e o que esperamos que seja a mulher no futuro. E o que o racionalismo cristão tem a ver, né? O que o racionalismo cristão, qual o objetivo do racionalismo cristão com a mulher, não só com a mulher, mas em especial hoje, a mulher e o racionalismo cristão, o que o racionalismo cristão deseja que a mulher seja neste mundo, desde que programou a sua encarnação. Então, vamos dar início ao primeiro tópico e vamos falar do objetivo. Então, os objetivos, apresentar os fatores que contribuam para um entendimento e o estudo sobre a evolução da mulher e também os riscos que podem causar os desequilíbrios morais e psíquicos. A escolha deste tema apresenta-nos maneiras de compreendermos que, desde os primórdios até a atualidade, no caminhar evolutivo humano, há certa despreocupação, negligência e multidesconhecimento sobre a espiritualidade, razão de muitas famílias desestruturadas, enquanto outras possuem formação exemplar em todos os aspectos. E a mulher exerce o papel fundamental nesta conjuntura. Historicamente, a mulher ficou subjugada a um poder predominantemente masculino, com incumbências basicamente de procriação, manutenção do lar e a educação dos filhos. Esta, por sua vez, ficou culturalmente acorrentada, limitada a sua existência conforme as possibilidades apresentadas. Já no século XX, após as grandes guerras mundiais, dos avanços tecnológicos e científicos, o feminismo dá os primeiros passos, a caminho de várias conquistas. Uma delas, a emancipação da mulher, onde ela conquista e amplia o espaço no mercado de trabalho, fundamentando a consolidação na sociedade. Então, o nosso objetivo é retratar, expor que a mulher, antigamente, no século XIX, até antes, estudando um pouquinho mais atrás, a função dela na sociedade era somente vista como procriar. E isso
lentamente foi modificando. A partir do momento do século XIX para início do século XX, a mulher já entrou mais no meio industrial, ela começou a se despontar na área industrial, na área do trabalho fora do lar, na área socioeconômica. Então, aí foi que começou então a evolução gradativa. A mulher começou a perder aquele medo de sair de dentro de casa, devido à criação, à educação que recebeu. Então, isso com o tempo, tudo vai gradativamente se modificando. Então, a mulher começou a perder esse medo e começou, então, a sair à procura de algo a mais, algo que ela pudesse, então, mostrar que ela é capaz. Ela é capaz de trabalhar fora de casa e ela é capaz também de trabalhar dentro do seu lar, como também é capaz de criar os seus filhos. Então, a mulher tem essa múltipla função, de agregar várias funções ao mesmo tempo e, com certeza, o racionalismo cristão quer que a pessoa, quer que a mulher em si, ela possa, então, cada vez mais, com todas essas atribulações, ela possa estar preparada, forte, convicta, sempre a postos para cumprir o seu papel, o seu real e verdadeiro papel. Tem um gráfico que está mostrando a distribuição da população feminina, que ocupou a população feminina e masculina. Então, são diversos setores. Quando a mulher começou, então, a inserir-se no mercado de trabalho, já no século XX para frente, de 2013 a 2011, a população dela cresceu bastante, com serviços para empresas. Empresa geralmente tem homem e tem mulher, né? Então, aí você pode notar que o cargo masculino e o feminino, o masculino ainda é mais elevado que o feminino. A mulher ainda sofre a discriminação no seu ambiente de trabalho, seja ele em qualquer área que ela esteja inserida. Então, de 2013 para 2011, o crescimento foi de 3,2 ponto percentual, de 11,6% para 14,9% entre as mulheres. E entre as mulheres. Nos outros serviços, as mulheres também apresentaram um período de crescimento, que é 1,2%, que varia de cerca de 15,1% para 16,2%, contra 0,38 percentual, que dá 19% dos homens. Então, a porcentagem sempre, a elevação é sempre masculina ainda no mercado de trabalho. O predomínio da presença feminina na administração pública manteve-se estável nesses últimos 8 anos, seguido pela ocupação das mulheres no comércio. Então, a mulher também está inserida no comércio e, por via das vezes, a maioria, hoje em dia, principalmente nos tempos atuais, a mulher está em grande escala na parte comercial das cidades, né, dos grandes centros populacionais. E, por outro lado, caiu o percentual de mulheres ocupadas nos serviços domésticos. Então, esse índice caiu. Então, as mulheres estão mais no mercado de trabalho, também devido à crise econômica que o Brasil, principalmente atualmente, vem enfrentando. Então, as mulheres se veem obrigadas a trabalhar mais fora, ajudar os seus companheiros para sustentar as suas famílias. Então, ela caiu. O serviço doméstico caiu de 16,7% para 14,5%. Teve uma queda de 2,2% nesse período de 8 anos. E, em 2003, dos homens ocupados, 21% estavam no comércio. Então, teve uma queda de 19,6% em 2011. E a população ocupada masculina manteve-se praticamente estável na indústria e em outros serviços. Diante dessas mudanças, podemos perceber os impactos com distorções que se manifestam pelas desigualdades sociais, preconceitos e falhas de educação. Ainda que com esta participação feminina em ascensão e representativa, vale lembrar que exemplificamos em nível nacional, sendo que a mulher permanece sem conquistas de direitos e reconhecimentos em diversas nações,
decorrentes dos hábitos culturais, sociológicos e tradicionais de diversos países e civilizações. Esses impactos demonstram que tem o desequilíbrio entre os povos, por um lado, com mulheres atuantes, ascendendo e conquistando espaços, e, de outro, mulheres subjugadas, submissas e refreadas, carecem do elemento primordial para a harmonização no contexto humano. Este elemento é a espiritualidade. Mesmo nos casos de sociedades e povos cujas mulheres desempenham seu papel atuante e dinâmico, a espiritualidade também é escassa, pois se faz necessário que a mulher não vire as costas para as sublimes missões planejadas em seu mundo espiritual. Há, portanto, grande carência de esclarecimento espiritual para se alcançar um equilíbrio desejado, visando a evolução humana em padrões elevados e igualitários. Então, nós sabemos que ainda a ascensão da mulher é pequena perante a sociedade, perante o mundo. A mulher ainda evolui muito pouco, porque ainda reina o preconceito, reina ainda em muitos países, em muitos povos, a cultura. Então, cada povo, tem a sua cultura. Então, aí as pessoas elas ficam materializadas, ficam estagnadas, elas não conseguem se desvencilhar dessa cultura, desse hábito, não abrem espaço e o horizonte para poderem, então, conhecerem novos horizontes, conhecer a espiritualidade em si. Então, ficam atreladas a essas crendices. E aí gera a discriminação. E as pessoas, então, e isso gera um grande impacto na sociedade, porque aí você perde a oportunidade. Tem país que a mulher ainda não pode frequentar a escola. Tem país que a mulher não pode mostrar o seu rosto. Tem país que a mulher sofre violência de uma forma desumana. Então, basta que nós olhemos os noticiários para que nós possamos, então, saber que isso é fato verídico e que ainda falta muito, falta bastante para que a humanidade ainda possa compreender e se libertar dessas mazelas que somente traz atraso espiritual para a humanidade. E a mulher é uma parcela dessa sociedade. A mulher é uma parcela que sofre esse grande impacto. Por favor. A sensibilidade de que é dotada a mulher torna-a perspicaz, e sabemos que espiritualmente esses atributos são trabalhados astralmente para serem manifestados como auxílio nas nobres causas que se aplicam com a maternidade e a educação da prole, ainda que isso exime os homens, através da figura paterna, de colaborarem com tais mistérios. Como exemplo máximo, só a figura mulher-mãe já traduz em tons visíveis esta particularidade. Logo, na dimensão das conquistas que a mulher alcança e avança com o passar das épocas, não pode descuidar-se e desassociar-se dos seus atributos essencialmente espirituais. Isso significa não ultrapassar os limites do bom senso e querer superar ou atropelar o homem naquilo que ele melhor preparou também astralmente para desempenhar no mundo. Na história, há fatos que comprovam essas tendências, como outros que nos mostraram mulheres de valor que tiveram que liderar movimentos e revoluções ou rebeliões. Joana d'Arc foi um exemplo vivo na época em que viveu. Na política, conduzindo sobre importantes posições. Algumas líderes contemporâneas também mostraram firmezas em decisões. Como o espírito não possui o sexo, pode agir, independentemente da sua condição humana, como homem ou mulher, com o rigor e que meios exigirem, com todo o vigor espiritual adquirido em sua trajetória de evolução. Por este motivo, destacamos a importância da espiritualidade.
Abaixo, alguns exemplos de vida de mulheres que marcaram a sua época em diversos segmentos humanos. Deixa eu pôr aqui de novo, que eu não estou enxergando ali. Ele não está parando. Maria Tomásia, 12/10/1861 a 23/11/1925. Educadora em sua época, deixou registrado, através da história, o seu exemplo de mulher dignificante, onde, ao lado do seu esposo, Luiz de Matos, construiu os alicerces familiares e sociais, trabalhando para o bem-estar do próximo com seus exemplos e ensinamentos educacionais. Trabalhou arduamente no racionalismo cristão com desprendimento, atuando como um instrumento mediúnico para que a doutrina fosse implantada com êxito e todos os alicerces necessários para o engrandecimento humano. Por favor, Milene. Maria Cotas, 15/9/1906 a 30/10/1971. Exemplo notável como figura de mulher na sociedade e no racionalismo cristão, destacando-se sempre com a sua experiência de vida. Estava sempre voltada para o esclarecimento espiritual. Sempre preocupada com a inserção da mulher na sociedade, mostrou-se abnegada ao lado do seu esposo, Antônio Cotas, trabalhando incessantemente para que a humanidade de sua época, até os dias atuais, pudesse conhecer lições de vida, através de exemplos sublimes e diversos escritos. Madre Teresa de Calcutá, 26/10/1910 a 5/11/1997. Missionária da caridade, voltada para a ajuda dos mais necessitados. Assim também foi se consolidando em relação às outras situações difíceis e problemáticas, tais como crianças abandonadas, pessoas sofrendo de AIDS, SIDA, mulheres que haviam sido abusadas e engravidaram, leprosos, entre outros fatores. Um dos seus pensamentos era este: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Criou as missionárias da caridade, onde todas as freiras iriam ajudar, não a ela, mas sim a todos os necessitados. Trabalhou enquanto encarnada, mesmo desconhecendo os princípios racionalistas cristãos, com denodo e orientada por princípios elevados. Maria de Oliveira, 1890 a 1968. Desde a infância, sem o conhecimento da existência da doutrina racionalista cristã, até a madureza, deixou exemplos dignificantes de honestidade, de solidariedade e trabalho, onde, através do tempo, com a sua mediunidade, pôde mostrar e comprovar que praticar o amor ao próximo e irradiar sempre pensamentos elevados para o seu semelhante é um dever, demonstrando por estes atos e sua força espiritual e seu compromisso. Após sua desencarnação, elevou-se a presidente astral do racionalismo cristão, filial de Luanda, Angola, continuando seu trabalho de forma mais abrangente como espírito superior. Zilda Arnes, 25/8/34 a 12/1/2010. Fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, empreendeu seus esforços humanitários em prol do auxílio também aos mais carentes. Era formada em medicina com especialização em pediatria. Pôde, ao longo da sua existência, contribuir para as áreas da saúde dos mais necessitados. Trabalhou em prol do seu país, prestando serviços relevantes. E fora do Brasil, contribuindo com sua larga experiência de vida e profissional,
onde deixou a sua marca registrada em todas as partes por onde viajou. Sua desencarnação se deu no momento em que atuava integralmente em suas atividades profissionais e filantrópicas, nos deixando assim exemplos de trabalho, dedicação e um legado de amor ao próximo. Dorothy Stang, 7/6/31 a 12/2/2005. Sua atividade pastoral e missionária buscava a geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento no Pará, e também ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores na rodovia transamazônica. Atuou intensamente em projetos sustentáveis, levando seu conhecimento e toda a sua experiência nas áreas mais esquecidas do Brasil, ensinando, educando e jamais desistiu das suas convicções. Foi ganhadora em 2004 da OAB, o Prêmio dos Direitos Humanos na Amazônia. Então, essas figuras marcantes do passado e do presente dessas senhoras, entre tantas outras que, como Lady Di, que foi uma pessoa que deixou grandes trabalhos para o mundo, onde não se deteve em doar na parte material, como também doar o seu amor fraterno. E ela era voltada para ajudar as pessoas que possuíam a AIDS também em ocasião, como outros trabalhos que ela praticava, mas o mais concentrado, o que ela mais se predestinou foi o envolvimento das pessoas, dos jovens, contra a AIDS. Então, ela doou bastante de si e também deixou aqui exemplo notório de trabalho, de dedicação, de honradez, como todas essas ilustres senhoras que passaram pelo planeta Terra, deixando a sua marca verídica, a sua marca de trabalho, marca de mulher de fibra, de garra, desprendida do mundo material, trabalhando para a sociedade, trabalhando para o seu povo, trabalhando fora do seu país, para ajudar aquelas pessoas, sem visar lucro, pessoas abnegadas, pessoas comprometidas, que deixaram os seus esforços aqui neste planeta Terra. Atualidades. Nos últimos 5 anos, vem aumentando no Brasil o parto de crianças e adolescentes, sem contar o número excessivo de abortos devido à má formação congênita das crianças em questão, abaixo alguns fatores predisponentes. Os fatores biológicos são uma maturação biológica precoce, uma atividade sexual também precoce. No âmbito sociocultural, a influência da mídia, pressão dos grupos, as drogas, o álcool, o nível cultural, a maior baixa estima, entre tantos outros fatores. E as consequências são o aborto, o abandono de filhos, casamentos forçados, o abandono dos estudos e trabalho, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Então, nós sabemos que os nossos jovens brasileiros encontram-se em grande demasia nesse quadro aqui mostrado. Então, a sociedade brasileira ainda possui, infelizmente, esses quadros onde a família mal estruturada gera filhos mal estruturados. E aí está aí a atualidade: crianças e adolescentes abandonados pelas ruas, meninas de 12, 11 anos, 10 grávidas, perdem os seus filhos, estão envolvidos em drogas, envolvidos com más companhias, e as consequências são lastimáveis. As pessoas acabam abortando espíritos que estão ali, esperando uma oportunidade para reencarnar, eles abandonam os seus filhos. Basta que liguemos o televisor e nós nos deparamos com os noticiários. Uma mãe jogou um filho no lixo, uma mãe jogou um filho na esquina, uma mãe jogou um filho dentro do vaso da privada. Isso são fatos que acontecem no nosso país diariamente. Então, é devido
a má formação da família. Então, nós temos que preparar as meninas e os meninos de hoje para que o nosso Brasil, vamos nos esmerar no nosso Brasil, para que o nosso Brasil possa, então, ter crianças, adolescentes sadios, responsáveis e que saibam realmente se conduzir aqui neste planeta, neste mundo. Por favor. Como formar uma personalidade sadia? Primordial. Um bom relacionamento familiar, bons exemplos dos pais, acesso à educação, cultura, lazer e esportes. A boa educação acontece em casa, devendo ser prolongada na escola, além de um bom suporte prestado pelos serviços de saúde para uma melhor orientação. Uma boa conversa franca, orientando e mostrando a realidade das consequências que podem ocasionar diversos males à saúde, à moral e estrutura psicológica. Gera nas jovens a noção do que sejam os prejuízos de uma antecipação de suas fases, como engravidar antes de uma idade adequada, iniciar no mundo dos vícios diversos, que aumentem 90% as chances das crianças e adolescentes perderem a sua vida precocemente, entre tantos fatores que a fragilizam. Então, é primordial nós que sabemos o que faz o ser humano seguir o seu caminho certo aqui neste planeta Terra, sabemos que um bom relacionamento familiar é a base de tudo. Uma família desestruturada, uma família que não tem pai e mãe que se entendam, com certeza os filhos podem cair num mundo onde, se não houver uma volta rapidinha, ele pode se perder por aí, por caminhos que não vão trazer nenhum benefício para ele. O racionalismo cristão e a sua influência. O racionalismo cristão surgiu no mundo como uma filosofia para que a evolução do ser humano se processe de uma forma adequada, evitando sofrimentos desnecessários. Não possuindo preparo espiritual para enfrentar os problemas sociais, materiais, culturais e religiosos que o mundo passa, as pessoas em geral poderão esbarrar em dificuldades e sofrimentos, e as mulheres, por sua sensibilidade mais aflorada, estão mais sujeitas a esses efeitos. Encontrarão esclarecimentos em suas obras, principalmente na obra básica do racionalismo cristão, tomando conhecimento as leis evolutivas que regem este universo. A lei de atração entra em sintonia com os pensamentos e sentimentos. Por isso a doutrina sempre explana, para cuidarmos dos nossos pensamentos. Então, o racionalismo cristão deseja que as pessoas se preparem espiritualmente, estudem a doutrina, se esclareçam, para que possam, então, passar adiante esses ensinamentos para os familiares, para a sociedade, para os seus filhos, aqueles que possuem filhos menores ainda, que se atentem para este lado espiritual que é importante e que está fazendo falta na atualidade. Então, os jovens de hoje são raros jovens que conhecem a doutrina e que frequentam a doutrina racionalista cristã, porque não possuem ainda aquela visão, não têm o interesse necessário. E os seus pais são conhecedores, muitas das vezes, então devem sempre incutir, devem sempre procurar levar o seu filho para este caminho do racionalismo cristão, que somente faz com que as pessoas sigam com serenidade neste mundo, faz com que as pessoas fiquem tranquilas, faz com que as pessoas enxerguem melhor as coisas, melhor a forma de viver, que enxerguem melhor tudo que esteja ao seu redor. Então, é fácil entender o racionalismo cristão, é fácil compreender a influência que ele dá para os seres humanos. Basta que nós retrocedermos às figuras anteriores, basta que nós olhemos as figuras dos exemplos deixados, de pessoas que trabalharam, muitas delas para o racionalismo cristão, outras nem conheciam o racionalismo cristão, mas deixaram o seu valor, deixaram o seu exemplo de dignidade e de caridade, de amor ao próximo, de passar adiante aquilo que de graça, o que gratuitamente nós recebemos.
As pessoas podem conhecer melhor e mais amplamente os seus atributos espirituais, pois quando começam a enxergar e entender a espiritualidade, passam a entender que a vida humana é uma imensa sala de aula, com muitas questões pessoais a serem resolvidas. Devemos preparar a humanidade, em especial as mulheres e as meninas, pois através delas se manifestam as oportunidades de evolução, e elas possuem a sublime missão de preparar os cidadãos para o mundo. Valorizar esses conceitos é oportunidade para a mulher caminhar sempre à frente e criará em torno de si bons pensamentos e boas atitudes, como aqui mencionado, através dos exemplos de mulheres valorosas no cumprimento dos seus deveres. Do contrário, continuar-se a desperdiçarmos a oportunidade de evoluirmos e cumprirmos este papel importantíssimo perante o mundo. Então, o racionalismo cristão, com seus ensinamentos, orienta para que as meninas, principalmente as mulheres, possam saber realmente o seu papel, o seu real verdadeiro papel a desempenhar aqui neste plano físico, e não marcar passo, não perder o seu tempo. Então, é através das obras do racionalismo cristão é que nós vamos poder, então, evoluir, nós vamos poder, então, compreender e nos prepararmos. Então, uma pessoa preparada, em especial a mulher, que ela gera vidas, ela dá oportunidade a espíritos para reencarnar, que isso é importantíssimo para a evolução do ser humano, para a evolução de cada espírito. Então, é importante preparar bem as mulheres, dar boa orientação. Boa orientação, na maioria das vezes, se dá com exemplos. Muitas vezes, a maioria, 100%, deve se dar com os bons exemplos dentro de casa. Então, com certeza, o seu filho, o seu parente próximo, ele vai poder, então, enxergar melhor o seu exemplo e ele vai poder sempre estar lembrando daquela figura, daquele exemplo que, no futuro, lhe será bem útil. E é necessário o esclarecimento dos pais para a geração que se apresenta, orientando os filhos com os bons exemplos de carinho, respeito e amizade. Como na nossa sociedade a mulher é considerada responsável pela educação dos filhos, cabe a ela a compreensão da importância do núcleo familiar bem estruturado e promover os esforços possíveis para a manutenção do diálogo. A desestruturação e desumanização familiar, por diversas razões, como a separação dos pais, ou pelo envolvimento destes com um grupo de condutas desviadas, ou ainda pela ausência da compreensão dos princípios cristãos, gera a falta de amparo e a carência afetiva na infância, e leva a uma deteriorização da personalidade da criança e do adolescente. Então, mais uma vez, é necessário que também os pais estejam conscientes dos seus papéis e passem adiante os ensinamentos, aqueles que são conhecedores da doutrina racionalista cristã. Muitos não conhecem a doutrina racionalista cristã, mas dão verdadeiros valores de exemplo e de honradez para os seus filhos. E aqueles que já frequentam, já conhecem a doutrina, que já estudam, que o façam por conseguinte, para que então o seu filho, o seu parente, a pessoa que está cerca de si, no seu bairro, na escola, no seu trabalho, ele possa sempre olhar para a figura da sua pessoa e ver a figura de caráter, de retidão, a figura de uma pessoa responsável, que sabe cumprir o seu papel na sociedade, que sabe respeitar as pessoas. Por favor. O conforto espiritual é um mecanismo educativo fundamental para que possam ter diálogo aberto com os filhos, sem violências, sem autoritarismo, mas levando os filhos a adquirir a consciência sobre os fatos da vida e incutindo neles valores humanos na formação da personalidade. A já conhecida globalização da miséria e o aumento do desemprego passaram a preocupar também as famílias de classe média, que se consideravam imunes aos problemas sociais dessa natureza. Vale um destaque para o fato de que todo tipo de privação, em especial a emocional e afetiva, fragiliza a criança e gera insegurança. Daí um risco de que essa criança desenvolva agressividade, se torne violenta e marginalizada socialmente, como uma compensação a essa frustração. Enfim, a convivência familiar saudável é imprescindível
para ajustar o temperamento e moldar o caráter dos futuros cidadãos, pois a solidez dessa estrutura leva à construção de um mundo mais justo, mais digno, mais humano e mais cristão. A família espiritualmente esclarecida será capaz de realizar o seu maior objetivo, que é amar e educar os filhos, para a conquista dessa transformação tão necessária. Então, o racionalismo cristão nada mais deseja que a sociedade, que o mundo possa, então, evoluir espiritualmente. Essa é a finalidade que o racionalismo cristão está implantado neste planeta Terra, para que todos, em geral, em especial hoje, a palestra A Mulher e o Racionalismo Cristão, mas que todo ser humano que está inserido neste mundo, que ele faça a sua evolução, de acordo com o seu grau evolutivo. E a mulher, o papel fundamental, que é educar os seus filhos, educar a sua prole, então ela tem que fazer jus ao que programou no seu mundo de estágio, estudando, dando bons exemplos, sendo uma boa mãe, sendo uma boa profissional fora do lar, dentro do seu lar, mais ainda. Então, que ela possa, então, obter esses conhecimentos valiosos e possa passar adiante para todos os seus filhos, para que eles também possam, então, desfrutar e serem cidadãos cônscios dos seus deveres, para que eles possam, então, ser cidadãos cumpridores dos seus deveres e também cumpram a sua evolução aqui neste planeta Terra, sem degradar a quem quer que seja, sem maltratar a quem quer que seja, sem usar de violência de forma nenhuma. Então, os povos ainda vão obter este conhecimento, ainda demorará um certo tempo para que alguns países possam se desvencilhar de tantas crendices e de tanta materialidade, fazendo com que a mulher seja vista de um modo banal, sem um menor valor neste mundo terra. Todos nós aqui temos o nosso valor, seja o sexo masculino ou seja o sexo feminino. Então, devido às culturas, subjugado a tantas outras interesses políticos e sociais também atrelados, a mulher ainda é banalizada, a mulher ainda é discriminada. Sofre violência diariamente. E aqui mesmo no nosso país, diariamente, se abrirmos o jornal, verificamos que a violência contra mulheres e meninas é alarmante. E é lastimável esse comportamento. É lastimável o comportamento do ser humano ainda a estar nesse cabedal de tanta violência, que está aí envolvido com tanta marginalidade emocional, social, intelectual. Isso tudo gera desconforto, isso tudo gera revolta, isso gera, faz com que as pessoas, de um modo geral, desacreditem na parte espiritual, faz com que as pessoas desacreditem que a razão de viver neste mundo terra, e os seres humanos não podem viver neste mundo desacreditados. As pessoas têm que buscar, têm que saber o seu real valor, têm que saber o seu fundamento, saber por que estão aqui neste planeta Terra. Então, cumprir o nosso papel como cidadão, como pessoa, como amigo, como irmão. Então, é obrigação, é dever, que nós concluamos a nossa evolução da melhor forma possível, sem agredir a quem quer que seja. Então, essa palestra é mais para nós focalizarmos, então, que ainda o mundo gera em torno da violência, com todos os seres humanos. É violência para as pessoas, é violência com os animais, a violência é em geral. Citado a mulher, porque ainda o índice é alarmante, o índice é alarmante para com a mulher, de um modo geral, de um modo global. Mas a violência campeia por os 4 cantos do mundo para com todos nós, seja homem, mulher, criança. O preconceito ainda está bem arraigado, o preconceito ainda está bem aflorado no mental das pessoas. Então, vamos passar adiante os ensinamentos, vamos deixar as nossas vibrações positivas, vamos fazer com que os espíritos recebam os pensamentos positivos, vamos fazer com que se faça luz nos espíritos de todos os seres habitantes deste planeta Terra, para que essa situação possa reverter-se e para que mais pessoas como Zilda Arnes,
como Lady Di, entre todas que passaram por aqui, que trabalharam no racionalismo cristão, que possam passar mais, que possam surgir mais mulheres que deixaram a sua contribuição, se desprendendo de todo o lado material, se desprendendo de todo o lado social, não querendo nada para si, e somente visando o bem-estar do seu semelhante, visando sempre o bem-estar do seu próximo, visando sempre o bem-estar da sua família, em primeiro lugar. A família e a sociedade brasileira estando bem, com certeza teremos um país melhor, teremos um país com menos violência. As pessoas, então, vão começar a se compreender melhor, a se entender melhor. E isso será passado adiante, porque tudo é uma forma gradativa de evolução. Hoje fazemos aqui, o nosso vizinho, o nosso país vizinho começa a fazer ali, e assim vai virando uma bola de neve e vai crescendo. Então, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que fazer valer. E cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém pode fazer por ninguém. Então, cada qual fazendo a sua parte, já estará contribuindo para que o mundo, a sociedade em geral, a mulher em geral, em qualquer parte deste mundo, possa, então, sofrer menos violência dentro do seu lar. Principalmente, a violência começa dentro dos lares brasileiros. Então, vamos fazer reverter essa situação. Vamos fazer com que o racionalismo cristão adentre as casas das famílias brasileiras, das famílias de todos os povos. E, para finalizar, ficamos aqui com o espaço aberto para as perguntas e as respostas para o público, para nós, então, podermos encerrar esta palestra. Então, fica aqui aberto para quem tiver alguma pergunta, por favor. Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Podem perguntar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sem ser alguma pergunta, algum depoimento, alguma coisa? Milene, gostaria? Por favor. Então, a Milene, nossa militante, vai dar algumas palavras. Por favor. Eu acho que perdi aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês essa tarde. E como o tema é muito pertinente à família, né, à nossa doutrina, tudo, eu queria dar um depoimento assim bem breve, né, que eu tive a felicidade de nascer num lar racionalista cristão. E então eu só tive felicidade com isso. E com o passar do tempo vem as nossas dificuldades, né, e nós vamos tentando resolver. Mas o apoio familiar é muito importante, que eu sempre tive. Meus pais sempre teve diálogo, deram exemplos muito bons para mim, para a nossa família, né? E então, em 2012, eu fui diagnosticada de uma doença grave. E, com certeza, no primeiro momento, abala a gente, né? Quando a gente tem uma notícia de doença. Mas, ao mesmo tempo que isso veio, ao mesmo tempo, eu consegui reverter a situação. Estou revertendo a situação. E vejo por quê. Porque eu tive esse amparo familiar, eu tive exemplo de família, né? de conversas. Então, agora, eu estou muito feliz, né? Estou feliz por participar dessa linda doutrina. E ter vocês como meus amigos, companheiros. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Maria Alice, por favor. O que eu tenho a dizer é que o mundo está violento. Vamos ficar nos queixando da violência? Vamos contribuir para que ela prossiga? O que nos ensina o racionalismo cristão?
Não se combate um fogo com gasolina. Combate-se o fogo com a paz, com a tranquilidade, com a maneira diferente de viver. E o que essa escola grandiosa nos ensina? Sejam bons, façam o bem sem olhar a quem. É um ensinamento cristão tão antigo quanto o mundo. E o que podemos fazer para reverter esse quadro de violência? Somos e seremos pacíficos, bondosos, não tenhamos medo de nada, também não vamos enfrentar o perigo. Tenhamos a nossa segurança própria. Com isso, nós já estaremos fazendo uma boa diferença. Um a um, fazendo isso, representa muito diante desse quadro, porque esse quadro está de gerar temor, de gerar medo, mas nós não temos medo de nada, nós aprendemos isso no racionalismo cristão. Não tenham medo de nada e façam o que deve ser feito. As mulheres estão, na atualidade, elas sempre foram responsáveis pela segurança da família, mas hoje elas estão contribuindo muito mais, com muito mais do que isso, e elas estão super atarefadas, multitarefas. Elas partiram para o mundo de fora e estão também, em razão disso, elas estão sujeitas às agressões, às violências, a tudo isso, né? Mas elas estão, hoje mesmo, quando vim para cá, eu vi uma coisa que eu sempre gosto de ver, uma taxista mulher aqui em Piracicaba. Eu gosto de ver e gosto de prestigiar e gosto de pensar na grandeza dela. Vejam, ela não teve exemplo de taxista na família, mas o que ela fez? Ela sentiu a vontade de ser e foi. Hoje, as mulheres estão pilotando avião. Isso é muito importante para nós sabermos e buscarmos exemplos de grandeza, não exemplos de mulheres queixosas, que ficam passando por violência, e muitas vezes a violência doméstica é promovida também pela mulher. Ela se faz de vítima, vira vítima, e aí o que acontece? Muitas vezes não sustenta o equilíbrio da relação, e alguém tem que prejudicar a si mesma, porque ela não teve a postura de grandeza, ela não segurou. Mas segurar não quer dizer levar a vida nos ombros. Não é isso. É muito mais do que isso e menos do que isso, porque a formação dela, a constituição dela, se mirando nas grandes mulheres que o racionalismo cristão deixou e continua produzindo, porque a mulher de um porte em que ela enfrenta as agruras da vida, em que ela não fica esperando que o homem mantenha a casa. E muitas vezes o homem hoje pode até se queixar de que a mulher invadiu o mercado, mas e quando ele perde o emprego, quem vai sustentar? A mulher. E faz muito bem, porque ela já está preparada para isso. Não vamos pensar nas coisas pequenas, vamos pensar nas grandes, porque as mulheres da atualidade são as super mulheres. E posso adiantar, mulheres maravilha. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Por favor, senhor Antônio. Obrigado. Boa tarde. Rápido comentário. Normalmente, quando alguém ganha, alguém está perdendo, né? Não é? Não é bem assim. Tem o ganha-ganha. É? O ideal é o ganha-ganha. As estatísticas aqui apresentadas mostram um avanço enorme da mulher na sociedade, exercendo funções que no passado nem se imaginava uma mulher. Nós temos uma presidente no país. Aí. Então, gente, ninguém perdeu com esse ganho, digamos, das mulheres, ninguém perdeu. A humanidade ganhou muito, e vai ganhar muito mais, porque esse é um processo contínuo. A mulher continua, a cada dia, conquistando mais espaço. Não é?
Hoje, no meio corporativo, nas empresas, existem, inclusive, treinamentos voltados para eliminar desperdício. E comenta-se não, ensina-se que existem 7 tipos, e alguns falam em 8 tipos de desperdício. Desperdício de material, desperdício de tempo, desperdício, enfim, de movimento, né? Agora, o 8º ou o 9º desperdício, que muita gente, ou a grande maioria, não está olhando, não está vendo, e está aí na nossa frente, é o desperdício de talento humano. É o desperdício do talento feminino, por exemplo. Por quê? Por não ter o espaço para colocar em prática, para demonstrar, para utilizar, para disponibilizar o talento que tem. Ok? Então, como eu disse, que ia ser rápido, breve, fui breve, acredito eu. Só que eu queria, nessa véspera do Dia dos Pais, dar os meus parabéns às mulheres. Parabéns, e que vocês conquistem a cada dia mais espaço, dada a importância que vocês têm na evolução da humanidade. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar algo, comentar algo? Por favor, fiquem à vontade. Senhoras? Senhor José? Rosilda? Ivone? Quer Milena falar alguma coisa? Bom, então, como eu acho que já podemos, de momento, darmos o encerramento, né, nessa palestra. Antes de mais nada, eu peço desculpas se houve alguma falha na apresentação. Gostaria também de agradecer, em especial, a oportunidade de poder estar aqui apresentando mais uma palestra, a oportunidade que essa filial sempre me dá. Agradecer aqui ao Antônio, presidente nosso, que sempre está aberto para essas modificações, ele sempre abre espaço para novos entendimentos, novas explanações, para novos conhecimentos. Então, fica aqui o meu agradecimento a você em especial. Gostaria também de agradecer a minha mãe, a dona Wanda, que sem ela eu não estaria aqui, e sem o meu pai, que gerou a nossa família, que é o Núcleo Racionalista Cristão, que estamos aqui hoje trabalhando juntamente com ela ainda, para que todo mundo possa se beneficiar e desfrutar sempre desses conhecimentos, através dos exemplos que os dois deixaram aqui para a gente, e deixam ainda, através da minha mãe. Meu pai já não existe mais aqui em plano físico, mas deixou também a sua parcela, a sua contribuição, e minha mãe continua deixando aqui os exemplos e continua aqui firme e forte conosco, trabalhando sempre. E gostaria de agradecer também a Milene, que ajudou na construção da palestra, aqui comigo. Gostaria de agradecer o Denelon, que sempre muito prestativo para com a doutrina racionalista cristã. Gostaria de agradecer ao senhor José, a Maria, a todos os militantes, a dona Zaira, a Rosilda, o senhor Laurindo. Gostaria de agradecer a Ivone, o senhor Antônio, o senhor Joel, que sempre nos prestigia com a sua presença de outra filial, e agradecer às senhoras, parentes do senhor José. Muito obrigado pela visita, voltem sempre. O racionalismo cristão é uma doutrina que está sempre de portas abertas para todos, sem exceção. A senhora também, que sempre veio nos prestigiar quando pode, a amiga da Milene. A Maria Alice, que sempre está conosco, colaborando, participando, incentivando sempre as palestras aqui proferidas nessa casa. Gostaria de, enfim, agradecer a todos os que não estão presentes, aos militantes também que estão afastados, mas que, de uma forma ou de outra, estão sempre em pensamentos, as mulheres que trabalharam aqui nesta casa. Então, deixar o meu agradecimento em especial, e sempre vamos nos lembrar que o racionalismo cristão é uma doutrina filosófica, uma doutrina para que o ser humano, então, possa conhecer-se como força e matéria, entre todos, sem distinção. Então, vamos aproveitar ao máximo
essa grandiosa doutrina, essa grande chave para a alavanca do sucesso do ser humano aqui neste planeta Terra. Então, fica aqui o meu muito obrigado, agradeço imensamente, e podemos, então, agora, para finalizar, nós temos um coffee break aí, podemos, então, nos confraternizarmos mais ainda. Muito obrigada. Muito bem, senhoras e senhores, só para encerrar e não tirar o brilho da palestra, nem da palestrante, que cabe a ela, em nome das mulheres, em especial na data de hoje, realizar tal evento, apenas dar por encerrado esse evento e até a próxima, onde abordaremos, com certeza, mais um assunto de ordem espiritual, de ordem humana, de ordem social, como tudo que o racionalismo cristão abrange. O que é a mulher e o racionalismo cristão? É a mulher. E a doutrina racionalista cristã? A doutrina racionalista cristã é universal. A doutrina racionalista cristã é da alta espiritualidade. Não há como dissociar a mulher da alta espiritualidade. O maior exemplo é que não existiríamos sem o maior valor na Terra, que chama-se mulher-mãe. Lembrem-se disso, todos sabem disso, transmitam isso, passem isso para frente. Mulher-mãe é o sublime exemplo no planeta Terra do expoente máximo do amor, na sua tradução, como amor universal, porque ele é fora desse plano, o amor é espiritual, é de planos elevados, e só pode ser traduzido, ainda que de uma forma, com suas interferências, com suas imperfeições, neste mundo terra, mesmo assim, de um modo sublime, elevado, iluminado, pelo amor de mãe. Então, fica aí a lição. O que é a mulher e o racionalismo cristão? São interligados. A doutrina é das mulheres. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Está encerrada este evento e até o próximo. Estamos aqui hoje, nesta tarde, para fazer uma entrevista com a palestrante Vânia Lima, que realizou de um modo sublime na tarde de hoje uma palestra levada no contexto da mulher e o racionalismo cristão. Vânia, qual que é o alcance desta palestra para os amigos do racionalismo cristão? Qual é a mensagem maior no conjunto de tudo que aqui foi dito? Olha, o intuito dessa palestra foi com que as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres da sociedade aqui de Piracicaba, principalmente, possam conhecer e desfrutar desses ensinamentos, possam então conhecer o que é espiritualidade, que elas possam se conduzir de uma forma segura, de uma forma condizente com o papel que desempenha aqui na sociedade, no mundo terra. Então, o racionalismo cristão quer que as mulheres sejam espelhos nas suas famílias, espelhos na sociedade, espelhos para as pessoas que estão à volta, acerca de si. Porque a mulher, ela é geradora de vidas. Então, ela tem a incumbência de gerar as vidas e criar novos espíritos. Então, ela tem que criar bons cidadãos para que eles possam, então, também ser cumpridores dos seus deveres, desempenharem bem os seus papéis. Então, o racionalismo cristão quer pessoas esclarecidas, quer pessoas que saibam realmente valorizar o que valor tem. E o racionalismo cristão é este valor, é esta joia rara. O racionalismo cristão é a doutrina que veio, sempre estará de prontidão para que as pessoas procurem, se esclareçam, tirem as suas dúvidas, para que as pessoas possam então desfrutar desse maravilhoso ensinamento que é ensinado, ofertado aqui pelo racionalismo cristão. Está aí a palavra da palestrante da tarde de hoje, com relação ao que aqui foi dito. Muito obrigado. Estamos aqui com participante e militante da filial Três Corações Senhor Antônio, que veio na tarde de hoje dar-nos a presença nesse evento. Eu gostaria que
em nome da filial Piracicaba, levasse um abraço aos companheiros daquela filial e que também transmitisse a nós aí o que ele conseguiu colher de conteúdo com relação ao que foi exposto na tarde de hoje. Ok, boa tarde, rádio ouvintes. Eu gostaria aqui de expressar meu agradecimento ao Racionalismo Cristão, à Unidade Piracicaba, por esse maravilhoso evento, por mais essa oportunidade de aprendizado aqui proporcionada, e reiterar o comentário que fiz ao final da palestra, que com a conquista da mulher, com a conquista do espaço, que inclusive é apresentado de forma estatística aqui durante a palestra, né, houve o ganha-ganha, né? O ganha-ganha, o real ganha-ganha, porque a humanidade ganhou muito com isso e vai ganhar muito mais à medida que a mulher possa utilizar melhor o seu grande potencial, o seu grande talento. E não resta a menor dúvida que a mulher, sem ela, né, como comentou o Antônio aqui no final, nós nem mesmo estaríamos aqui. Então, como disse aqui no final, vou repetir, eu queria, nessa véspera do Dia dos Pais, parabenizar as mães, parabenizar as mulheres, parabenizar o Racionalismo Cristão aqui de Piracicaba, pelos mais esse maravilhoso evento, e agradecer. Muito obrigado a todos e tenha um ótimo fim de semana. Muito obrigado, São Antônio. O seu Joel comparece aqui na tarde de hoje, é um ilustre militante da filial Rio Claro, e vai dar uma palavra para nós aqui, para a Rádio Racionalismo Cristão Piracicaba. Aos nossos rádio ouvintes, uma boa tarde. A gente teve a oportunidade aqui em Piracicaba de assistir a palestra com a senhora Vânia a respeito das mulheres, e realmente foi interessante, porque é a figura que nós sempre devemos enaltecer. Ela é a razão de tudo, né? Imaginando que a mulher é a nossa mãe, é a mãe de todos, é aquela que gera, que procria, que educa, é aquela pessoa realmente indispensável na situação da humanidade. A humanidade depende, a mulher que gera e que inicia tudo isso, e tem um compromisso muito grande e sempre é responsável por isso da melhor forma de direito. A todos uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João. Rádio Racionalismo Cristão Piracicaba está exibindo esse programa, está exibindo este evento e conta com a opinião dos amigos que na tarde de hoje vieram aqui contribuir com a sua presença na palestra A Mulher e o Racionalismo Cristão. Teste, teste, teste.